Cidadania, defesa do consumidor, economia e até sustentabilidade. Não importa o tema. Se você tem uma dúvida, nós respondemos. O tema de hoje é imposto de renda e o nosso convidado é o auditor Leônidas Quaresma. Muito obrigado pela sua presença, Leônidas. É um prazer. Quem tem que declarar o imposto de renda e qual é o valor montante total? Bom, estão obrigados a apresentar a declaração de imposto de renda quem ganhou como salário, aluguel, como rendimento tributável mais do que R$ 28.560. Ou quem teve rendimentos isentos ou não tributáveis ou tributados exclusivamente na fonte em valor superior a R$ 40 mil. Quer dizer, seria rendimento de caderneta de poupança, aplicação financeira, mais do que 40 mil. Quem teve a posse ou a propriedade de bens com valor acima de R$ 300 mil, vendeu bens e apurou lucro sujeito ao imposto, e quem teve receita bruta da atividade rural mais do que R$ 142 mil em 2018. Residente fora do país que tem rendimento aqui também? Não, essa é um erro grande que as pessoas cometem. Quem não é residente no Brasil não faz declaração de imposto de renda. Se o fizer, ele vai estar dizendo para a Receita que reside no Brasil e ele estaria obrigado a pagar no Brasil imposto sobre tudo que ele ganha em qualquer lugar do mundo. Então, quem não é residente não faz declaração no Brasil. Ainda que tenha rendimentos no Brasil, esses rendimentos de não residente são chamados de tributação exclusiva. Ele vai calcular o imposto, vai pagar através de um procurador, mas não faz declaração de imposto de renda. É uma dúvida muito comum nessa época. Sim, e muita gente erra. Vamos acompanhar então a primeira pergunta? Qual a punição para quem não declara o imposto de renda? Ana, se você não declara imposto de renda, ou se você declarar atrasado, se você estiver obrigado a declarar atrasado, você vai ter uma multa de pelo menos R$ 165,74, ou 1% sobre o imposto devido por ano, por mês, calendário ou fração. Isso se você estiver obrigado e apresentar atrasado. Agora, se você estiver obrigado e não apresentar, você vai ter o seu CPF suspenso e aí, no mínimo, você vai ter sua conta bancária bloqueada, que vai dar um transtorno enorme. Vamos então para mais uma pergunta. Eu gostaria de saber se quem empresta ou doa dinheiro precisa declarar no imposto de renda. André, se você faz uma doação ou pega um empréstimo, você precisa declarar por quê. Quem faz a doação, quem doa o dinheiro, ele serve de origem para quem recebeu esse dinheiro. Porque quem recebe, ele enriquece naquele valor, então ele precisa justificar a origem desse dinheiro. Então é importante, tanto quem doa quanto quem recebe, que declare para um justificar a origem e outro justificar o enriquecimento. Existe uma novidade em relação a 2019, né, com a questão dos dependentes. É a exigência do CPF, é isso? Isso. A partir deste ano, 2019, todas aquelas pessoas residentes do Brasil que aparecerem na declaração precisam ter CPF. Você não vai conseguir informar nenhum dado de alguma pessoa sem o CPF. Seja dependente, seja pagamento efetuado, doação, todo mundo que aparecer na declaração como residente do Brasil tem que ter CPF, independente da idade. Vamos para mais uma dúvida da população? Eu gostaria de saber se é melhor fazer a declaração no modelo simples ou no modelo completo. Aurélio, a orientação é que você preenche o programa desde o início como se fosse uma declaração completa. Por quê? Na medida que você vai introduzindo os dados, o programa vai te dizendo qual é o resultado. Então, a cada dado que você coloca, ele te diz o resultado, te dizendo se é melhor, mais vantajoso para você o modelo completo ou o modelo simplificado. E aí você conclui a declaração e na hora que você vai transmitir a declaração, o programa faz uma última checagem e vê. Se for melhor para você fazer no completo e você tiver preenchido no simplificado, ele vai te dizer, ó, para você é melhor o simplificado. Ele te diz, se você concordar com ele, o próprio programa altera automaticamente e faz a melhor opção para você. Então, não precisa se preocupar. Outra novidade é a questão da certificação digital. Quais são os casos que se enquadram? Sim. O contribuinte que tiver tido rendimentos tributáveis ou isentos ou exclusivos na fonte maior do que R$ 5 milhões ou fez pagamentos que somados ultrapassem R$ 5 milhões, ele vai precisar transmitir essa declaração com certificação digital. E aí a gente pensa que 5 milhões é muita coisa, mas se você imaginar alguém que recebeu como herança um imóvel valioso, quer dizer, esse rendimento não é tributável, ele não vai pagar imposto sobre isso, porque herança é rendimento isento, mas em compensação, se essa herança ultrapassar 5 milhões de reais, ele vai ter que ter certificação digital. Então é importante que o contribuinte esteja atento a isso, porque ele vai precisar contratar uma empresa certificadora para poder transmitir a declaração. Vamos para mais uma pergunta. Eu gostaria de saber se eu posso deduzir o valor do aluguel do imposto de renda.
Carlos, hoje em dia a legislação não permite que você deduza o valor do aluguel pago. Mas, em contrapartida, você é obrigado a informar tudo que você paga a pessoas físicas. Independente de ser dedutível ou não, tudo que você paga a pessoas físicas, você é obrigado a declarar. Por exemplo, se você contrata um marceneiro para fazer um móvel na sua casa, ele for uma pessoa física, você tem que informar que pagou a ele. Em relação à pessoa jurídica, você é obrigado a informar os pagamentos efetuados se isso se constituir numa dedução. Por exemplo, se você vai a um hospital e paga uma conta de hospital, você é obrigado a informar que isso se constitui numa dedução. Agora, por outro lado, aquele marceneiro, se você contrata um móvel e contrata uma empresa para fazer esse móvel, como o móvel não é dedutível, você não precisa informar. Mas todo pagamento feito à pessoa física, você é obrigado a informar. Vamos então para a última pergunta. Minha dúvida é a seguinte, para um casal é melhor fazer a declaração junto ou separado? Gabriela, depende da situação de cada um. Se ambos tiverem rendimentos, eu aconselharia a fazer a declaração em conjunto e separado para ver qual é o melhor resultado. O casal sempre pode fazer a declaração em conjunto, mas dependendo do rendimento de um dos cônjuges e das deduções que ele tem direito, educação, plano de saúde, despesas médicas, pode ser mais vantajoso fazer em conjunto ou separado. A minha orientação, faça das duas maneiras que o programa deixa antes de transmitir. Faça a declaração em conjunto, faça a declaração em separado e veja qual é o melhor resultado. Opte pelo melhor resultado, você tem o direito de escolher a melhor opção para você. Vamos para mais uma pergunta, Leone? O que significa cair na malha fina do imposto de renda? Giovanni, é o seguinte, a malha fina é um cruzamento de informações que a Receita tem contra as informações que o contribuinte coloca na sua declaração. Por hipótese, você diz que recebeu da sua fonte pagadora R$50 mil no ano. A sua fonte pagadora diz que lhe pagou R$70 mil. Quando essa discordância, a Receita intima o contribuinte para saber exatamente o que está valendo, qual é a verdade. É o que ele disse ou o que a fonte pagadora disse. Ou, por exemplo, despesa médica. O contribuinte, não raro, ele coloca como despesa médica as despesas que não são só dele. Ele faz declaração sem dependentes, mas inclui as despesas médicas, por exemplo, da esposa. Nesse caso, ele vai cair na malha, porque a Receita tem informação só dele, como ele botou dele e da esposa, a Receita vai intimá-lo para explicar. E qual deve ser esse procedimento? O contribuinte, logo depois que ele entregar a declaração, uma semana depois do início do processamento, a Receita será capaz de dar informação a ele no dia seguinte. Então ele entrega a declaração num dia, no dia seguinte ele deve entrar no site da Receita e verificar se a declaração está em malha ou não. Se estiver em malha, a Receita vai dizer o porquê de estar na malha. Ele toma conhecimento daquilo, se ele constatar que errou, ele retifica a declaração sem nenhum problema. Ele pode retificar a qualquer momento. Se ele constatar que está certo, é só ele aguardar, ele pode vir a ser intimado e só isso. Cair na malha não é, eu costumo dizer, não é demérito para ninguém. As pessoas não precisam se assustar em cair na malha, é só um cruzamento de dados. Leônidas, muito obrigado pelas informações. Até o próximo Câmara Livre.